Ei, pensa comigo por um segundo. Se você viajasse para outro estado aqui do Brasil, tirando umas diferenças tipo o nome da tangerina, ou mexerica, ou bergamota, no fim das contas você ainda ia conseguir se virar, né? Todo mundo falando português, mesmo com sotaque diferente. Agora imagina isso, você vira a esquina e pá, tão falando outra língua. Não outro sotaque, outra língua mesmo. Parece loucura, mas tem país por aí onde se falam mais de 200 línguas diferentes. E te mostrar por que, apesar de ser um país enorme, o Brasil só fala uma, ou quase. Vamos começar pela China, onde muita gente pensa que se fala chinês e ponto final. Mas olha só, o correto seria mandarim, o idioma oficial do país. Mas ele não tá sozinho, existem mais de 290 línguas faladas por lá. Tem o cantonês, o Wu, Hakka, Minnan e por aí vai. E cada uma dessas tem milhões de falantes. E se liga nesse vídeo comparando mandarim com cantonês. 有没有冇是嗨不是嗨美女靚女 Tá, mas por que isso tudo? Porque a China é gigantesca, o terceiro maior país do mundo, e tem uma história com dezenas de etnias vivendo ali há milhares de anos. Eles até se unificaram sob o mesmo império, mas cada povo manteve sua língua. Seria tipo se no Brasil cada estado falasse um idioma diferente. Tá bom, a gente já tem as gírias, né? Mas na China é bem mais intenso. Seria como alguém do Rio de Janeiro não conseguir entender nenhuma frase de alguém do Acre. Isso afeta até a televisão. Muita gente na China assiste TV com legenda em mandarim correto, porque seria difícil todo mundo entender do jeito que foi falado. E tem mais, alguns programas de lá são dublados, em chinês mesmo, porque nem os próprios atores às vezes falam mandarim fluentemente. Isso já me deu dor de cabeça só de imaginar, tecla SAP urgente. E segura aí, porque só vai piorar. Próxima parada, Índia. E aqui a coisa também é insana. Você pode até pensar, na Índia se fala hindi, né? Sim e não. O hindi é a língua mais falada por lá, mas ele divide espaço com mais de 450 outras línguas. E isso sem contar os milhares de dialetos locais que nem mesmo tem um registro. Na prática, é como se cada região tivesse seu próprio idioma. Tem o Bengali, Tâmil, Telugu, Maratha, Punjabi e por aí vai. Agora segura essa. A Constituição da Índia reconhece 22 idiomas oficiais. Isso mesmo, 22. Já pensou preencher um formulário do governo com 22 opções de idioma? नमस्ते मेरा नाम कृति है আমি ভারতীয় বাঙালি মেয়ে মই বেঙ্গলী ছোৱালী অসমৰ পৰা E sabe o mais louco? O inglês é uma das línguas mais faladas na Índia, e não é por causa do turismo não. É a herança do período colonial britânico, que durou quase 200 anos. Mas o inglês é tipo o idioma coringa, serve para unir as regiões que não se entendem entre si. É muito normal indianos de regiões diferentes não conseguirem se falar, aí se viram no inglês mesmo. E o mais legal é que, mesmo com tanta diversidade, a Índia ainda consegue funcionar como um país só. É quase uma União Europeia inteira, só que dentro de um único país, mas com o molejo de Bollywood. Próxima parada, Indonésia. Se a China e a Índia já impressionam, espera até ouvir isso. A Indonésia é um arquipélago gigantesco, com mais de 17 mil ilhas espalhadas pelo oceano. E não é que tem gente morando em quase todas elas? Isso cria um baita caldeirão linguístico. Aqui são faladas mais de 700 línguas diferentes. Sim, você não leu errado. Mais de 700 línguas em um só país. Cada ilha, e às vezes cada vilarejo, tem seu próprio idioma ou dialeto. Mas por que isso acontece? Porque essas ilhas ficaram isoladas por séculos, com pouca comunicação entre elas. Isso fez as línguas evoluírem de forma independente, criando uma diversidade gigantesca. Agora você deve estar pensando, como é que eles conseguem se entender? A resposta é, não muito, pelo menos não sem um idioma comum. O Bahasa indonésio é a língua oficial do país, ensinada nas escolas e usada no governo para fazer a ponte entre todas essas línguas locais. Se liga nesse vídeo comparando 5 línguas faladas lá na Indonésia. Satu, Cici, hiji, Setong, Kie, dua, Loro, dua, Dua, Duo, tiga, Telu, tilu, Telok, Tigo. Cada uma dessas que você ouviu é de uma ilha diferente da Indonésia, sendo o indonésio o idioma oficial. Mas olha só, mesmo com esse monte de línguas, a Indonésia é um dos países mais unidos do mundo. A diversidade não separa, só enriquece a cultura desse lugar incrível. Agora segura firme porque a próxima parada é a Nigéria, no coração da África. E aqui, meu amigo, a Torre de Babel ficaria até com inveja. A Nigéria é o país mais populoso do continente africano e também um dos mais diversos do mundo. Sabe quantas línguas são faladas por lá? Mais de 500. Sim, 500 línguas convivendo num único país. É tipo o grupo da família do WhatsApp, só que com 500 jeitos diferentes de dizer bom dia.
Mas por que tanta língua assim? Porque a Nigéria, antes de ser um país como conhecemos hoje, era uma junção de centenas de reinos, tribos e etnias. Quando os colonizadores europeus traçaram as fronteiras no mapa, colocaram todo mundo junto, sem se preocupar se eles falavam a mesma língua ou não. Entre os idiomas mais falados estão o Hausa, o Igbo e o Yorubá, cada um com milhões de falantes. Mas, para facilitar a comunicação entre todos esses grupos, o inglês acabou se tornando a língua oficial. De novo, herança do colonialismo britânico. Mas não é aquele inglês britânico elegante não, tá? É um inglês nigeriano, cheio de expressões próprias e sotaque forte. O mais impressionante é que, mesmo com toda essa diversidade, os nigerianos se comunicam muito bem entre si, usando uma mistura de línguas locais com o inglês. É o caos que funciona. Uma verdadeira sinfonia linguística. Antes de irmos para o último, vamos ouvir alguns dialetos da Nigéria. Otu, Biu, Méjì, Àbọ̀, Oku, mẹ́ta, Àtọ̀, Hudu, mẹ́rin, Àná, Biyar, márùn-ún, Ìṣẹ́, Shidda, mẹ́fà, Ìsí, Bakwai, Você lembra que a gente falou de 500 línguas na Nigéria, 700 na Indonésia? Pois então, Papua Nova Guiné tem mais de 850 línguas faladas. Sim, 850 línguas em um país com pouco mais de 9 milhões de habitantes. É tipo se cada bairro do Brasil falasse seu próprio idioma exclusivo. Nem o Google Tradutor daria conta. Mas por que isso acontece? Primeiro, porque a geografia do país ajuda. É uma ilha montanhosa, com muitos rios, florestas densas e comunidades isoladas umas das outras. Segundo, porque as tribos locais têm culturas muito distintas entre si, e cada uma manteve sua própria língua ao longo dos séculos. É tanta língua que a maioria das pessoas lá fala 3 ou mais idiomas, para conseguir se virar nas regiões vizinhas. E para resolver essa bagunça toda, eles também usam o inglês como língua oficial, mas não é qualquer inglês não, viu? É um inglês meio misturado com línguas locais que deu origem ao Tok Pisin, uma língua crioula falada por milhões de pessoas. Só que se você acha que muda pouco, olha só. A frase All the people of Papua New Guinea are one people em Tok Pisin vira algo como Ogeta Mameri Bilong Papua New Guinea e Wampela Lain. Não soa nada parecido. E antes da gente seguir, que tal você deixar um like e se inscrever no canal? Não é todo dia que você vê um perfeito Tok Pisin como o meu. Brincadeiras à parte, dá uma olhada em alguém que fala de forma mais nativa do que eu. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Papa belong Mipela. You stop long heaven. Nem belong you imas stop holy. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Kingdom belong you imas ikam. Mipela imas behind him like belong you. Long ground also. E aí a gente volta pra casa, o Brasil. Enquanto tem países por aí com centenas de idiomas diferentes, aqui quase todo mundo fala só o português. E isso tem muito a ver com a nossa história. Desde a chegada dos portugueses, o idioma foi se espalhando e virou a principal forma de comunicação entre os povos que viviam aqui. Só que isso não quer dizer que o Brasil não tenha diversidade. Ainda existem mais de 200 línguas indígenas espalhadas pelo país, sem falar das comunidades que mantêm vivos idiomas como o Taliano Sul e o Pomerano no Espírito Santo. E vamos combinar, o Brasil também tem os seus dialetos regionais. Afinal, uma coisa é o trem do mineiro, o oxente do nordestino, o guria do gaúcho e o piá do paranaense. A língua é a mesma, mas o jeitinho e o sotaque são únicos. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Foi um pedido de um inscrito bem insistente. Espero que você tenha curtido e desculpa a demora para trazer esse tema. Aqui na tela estão aparecendo mais 2 vídeos que eu acho que vocês vão gostar. Valeu e até a próxima, pessoal!